Olá, pessoal! Vamos continuar a leitura do livro da professora Lúcia Helena Galvão, Observações Matinais, que no Brasil se chama A Lógica e a Inteligência da Vida. Uma crônica por dia. Convido vocês a comprarem esse livro. Meu nome é Jussara Gontov, estou lendo essas crônicas e compartilhando com vocês para trazer à tona uma reflexão diária, já entrando um pouco nessa ideia, um pedacinho da ideia dessa crônica. Para quem não conhece a professora Lúcia Helena Galvão, filósofa, professora, escritora, voluntária de Nova Acrópole, Brasil, há 34 anos, recomendo dar um Google no nome dela. E para quem também não conhece Nova Acrópole, uma escola de filosofia, a maneira clássica da qual eu faço parte e sou voluntária, também recomendo. Vamos ler então? Ao professor. E eu dirijo essa minha leitura em homenagem à professora Lúcia Helena Galvão, que de alguma maneira tem sido isso, essa mestre para mim. Ao professor. É mais ou menos consensual que professor vem do latim profatere, professar, afirmar perante todos. Mas há quem diga que também tem ligações com o germânico fadere, de fader, pai. Como as palavras, ao esvaziarem-se, nos pregam peças, ao deixarem de nos dar o seu recado, ou somos nós que pregamos peças ao esquecermos o significado das palavras? Seja como for, lá vai mais uma. Educador, do latim educir, trazer à tona. Lembra-se daquele dia em que teve de ir à frente da sala para ler diante de todos a resposta do seu dever de casa? Ou, um pouco mais tarde, para apresentar o seu seminário ou a sua tese? Meu caro, talvez não seja uma lembrança muito agradável. Enfrentar público, ainda que benevolente, com a sua inexperiência de aluno, não costuma ser fácil. E quando o público já não é tão benevolente, e quando você já não é apenas um aluno, fico a pensar na raiz da palavra professor, declarar fé, trazer à tona. Em que será que o verdadeiro professor, aquele vocacionado para isso, empenha a sua fé? Eu tenho um palpite. Ele tem fé no ser humano que dorme, às vezes literalmente, no aluno à sua frente. Ele acredita poder despertá-lo em todos os sentidos, trazê-lo à tona. Há quem diga que os professores de matemática são todos um terror e que os de português, então, não acredito nisso. Não creio que a disciplina em si torne um professor bom ou mau. São algumas décadas de vida a conhecer pessoas que me narravam antigas histórias. Aquele professor marcou a minha vida. A matéria era difícil, mas ele era sensacional. Sim, ele deu o seu recado. Trouxe alguma coisa à tona. Talvez não para todos, mas para pelo menos um ser humano. A matéria? Acho que era geografia, não lembro muito bem. Há um antigo livro sagrado budista que diz o seguinte: mais que 1000 palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Sim, o hieros logos grego, ou seja, a palavra sagrada, capaz de trazer à tona um sentido, uma direção, um referencial. Curvada sobre os meus livros, preparando mais uma aula, sim, também sou professora. Dedico a minha mais profunda gratidão a estes colegas que tornaram como missão de vida, que tomaram como missão de vida não deixar para trás o mundo sem pronunciar esta palavra tão especial, ainda que apenas uma. Compensa fazê-lo. É também uma forma de dar à luz, de ser fader. E por falar em vocação, ela vem do latim vocatio, chamamento, de vocare, chamar, e de vox, voz, som, chamado, fala.
Quem nos chama e invoca, amigo professor? De onde vem esse sagrado que pode iluminar a nossa palavra? Quem nos convoca, palavra que tem a mesma raiz de vocação para este trabalho? Quase que sem pensar, algo me chama a olhar para cima, para dentro, para algum lugar misterioso, em alguma direção, e a inclinar-me grata perante este Fader, que chama todos os seres e coisas a realizarem os seus destinos. Parabéns pelo seu dia, professor. Aproveito também para dedicar essa crônica para minha mãe, uma grande professora, né? E aí eu quero falar um pouquinho sobre essa crônica. Tanta coisa, ao mesmo tempo tão simples, né? Que fala primeiro, começando sobre a importância das palavras que hoje estão tão esvaziadas, né? Elas perdem o sentido no momento que a gente já não sabe o que ela significa. E no momento que ela vai perdendo o sentido, aquilo a que ela se propôs quando foi criada, que representa aquela imagem, né? Aquele campo das ideias que o Platão fala, né? Existe uma ideia e aí depois vem essa palavra para representar essa ideia. E aí, quanto mais a gente vai se afastando dessa ideia original, mais a gente vai perdendo o acesso a essa primeira concepção. E aí a gente vai ficando distante desse céu que ela olha para o alto, que ela lembra aqui no final, né? Olhar em direção ao céu, porque as palavras, quando benditas, lembra esse livro, né, do Dhammapada, né? Mais do que 1000 palavras. Vale uma palavra que traz consolo a quem a ouve, né? Dizer aquilo, aquela palavra que você veio dizer, né? Aquela palavra sagrada que só você pode dizer. E nesse sentido, aqui essa homenagem que ela faz àqueles que estão aqui como professores, né? Que querem trazer à tona o que temos de melhor, né? No nosso ser humano, né? Trazer essa lembrança daquilo que ela chama aqui, né? Uma lembrança muito agradável, que é a lembrança daquilo que realmente somos, né? Só que aqui na crônica ela diz, né? Talvez não seja uma lembrança muito agradável, né? Mas o que eu estou a dizer é trazer esta palavra, trazer essa lembrança, essa fé no ser humano, que ela diz aqui, muitas vezes dormir, e essa ideia e esse conceito desse verdadeiro professor que acredita no poder de despertar as pessoas, e eu acredito também nisso, né? Claro que cada um tem o seu momento, né? Mas um belo professor que ele acorde, às vezes, que seja pelo menos um ser humano, né? Para trazer também essa palavra e ser um referencial de direção, né? Nesse sentido, as pessoas que a gente conhece, que são esses professores, né? A gente deve ter muita gratidão a eles, porque não é a fala, né? É o agir, é uma missão de vida, é trazer para o mundo esse facho de luz que lembra, né? De que estamos aqui conectados com algo sagrado, que pode ser realizado aqui em vida. E aí, de onde vem de verdade esse chamamento? É uma questão aqui que ela fala, né? Quem é que nos invoca a ter essa vocação, né? Esse chamamento, essa voz que nos fala, né? Esse sagrado que está aí, que ilumina a palavra para nós e para os outros, né? Quem é que convoca? E ela lembrando dessa sacralidade da vida, né? E da importância de estar ligado, né, a esse grande Pai, né? A esse Father, né? Essa luz que existe aqui, que é capaz de realmente nos reconectar. Então, que possamos realmente trazer à tona, né? Educir, que vem desse latim, trazer à tona o nosso melhor, aproveitar da experiência dos grandes mestres, dos grandes professores e, na medida do possível, também nós sermos esses professores de outras pessoas e de nós mesmos, né, que não despertaram. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye, gratidão.